Essa é a nossa pauta agora, né? Trump condenado, Paulo Souza, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, foi condenado por fraude contábil para ocultar o pagamento de suborno a uma ex-atriz pornô com quem ele teria tido um romance. E o juiz à frente do caso marcou a divulgação da sentença para 11 de julho. A condenação não impede a candidatura nem a eleição do Trump, tá? E o ex-presidente culpou o governo Biden pela condenação e disse que o veredito real sai em novembro. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. Ana, eu vou começar essa com você. Você mandou alguns vídeos aqui sobre o Donald Trump. Depois eu passo para o Consta e para o deputado comentarem também essa condenação do Donald Trump. Bom, eu deixei uma live no meu Instagram e também no meu canal aqui no YouTube, que eu fiz sexta-feira à noite, explicando todos os pontos desse caso. O juiz suspeito, o distrito que votou 85% na eleição de 2020 com Joe Biden, o juiz do caso, que não deveria ter aceito o caso, porque as acusações deveriam ser levadas a uma corte federal, mas o juiz Juan Merchan aceitou o caso na corte estadual, ele que é um doador, doou para a campanha de Joe Biden em 2020. A filha do juiz, a Lauren Merchan, trabalha no alto escalão do Partido Democrata, exatamente com doações contra Donald Trump e o Partido Republicano. Enfim, uma série de inconstitucionalidades. O Statute of Limitation, né, ou seja, um crime que já havia prescrito, né, já tem mais de 2 anos, e mesmo assim o juiz aceitou receber o caso de um promotor que foi eleito, porque os promotores aqui são eleitos, um promotor que foi eleito com dinheiro de George Soros, e a campanha do promotor foi exatamente em cima: eu vou colocar Donald Trump na cadeia. Enfim, uma série de absurdos, inconstitucionalidades, uma ordem de silêncio no Donald Trump também, imposta pelo juiz. Ele não podia falar absolutamente nada sobre o caso, o que já fere aí a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. Enfim, mas isso tudo, a gente precisa entender por que há essa batida fortíssima contra Donald Trump. Não é a única investigação, não é o único caso. Lembrando que a Suprema Corte Americana agora votou por unanimidade, até as 3 juízas indicadas pelo Partido Democrata votaram com os conservadores, que o nome de Donald Trump deveria ser mantido nas cédulas das primárias no estado do Colorado. São vários estados democratas abrindo investigações. Queria pedir para a nossa produção colocar o print das pesquisas, porque esse print e esses números, né, vocês podem até brigar com números, esses números são o que estão deixando o motivo dos democratas estarem absolutamente ensandecidos. Essa pesquisa é do Real Clear Politics, vocês podem ver ali embaixo, RCP, que é um instituto que pega a média de vários institutos e traz. Esses 7 estados são os estados considerados chaves, estados-chave para as eleições, que são swing state, ou seja, aqueles estados pêndulos que vão para um lado, votam republicanos, votam democratas, e esses estados normalmente eles definem as eleições. Não são, esses estados não são para sempre os estados pêndulos, digamos assim, os swing states. A história vai mudando, mas hoje esses são 7 estados que podem mudar as eleições. E aí vocês podem ver, eu não vou citar todos os números, mas vocês podem ver que o Donald Trump está na frente nessa média da RCP, em 7 estados importantíssimos. E alguns estados como Geórgia, por exemplo, mais 4,8%, Carolina do Norte, mais 4,8%, a Pensilvânia, que é um estado importantíssimo, o Trump na frente, nessa última pesquisa, 2,3%,
o que faz, pode tirar da tela, Franco, por favor, o que faz a gente pensar que esses números podem até ser maiores. Então, o que de fato existe essa pesquisa, essa perseguição a Donald Trump por causa desses números aí. Né? O americano médio cansou da politização da justiça. Aqui ainda há filtros sérios, ou seja, claro que esse caso do Donald Trump vai ser levado para uma corte de apelação, pode chegar até na Suprema Corte, mas o americano tem medo dessa politização da justiça, porque hoje são os democratas, mas os americanos pensam, né? Aqueles até que votam de maneira independente, hoje são os democratas, mas amanhã pode ser o outro lado fazendo a mesma coisa, e isso não é bom para o país. Deputado, bom, as redes sociais, claro, ficaram muito em cima dessa condenação do Trump, e o Roberto Mota, nosso amigo Roberto Mota, publicou o seguinte: e se a Suprema Corte americana anulasse o julgamento do Trump, alegando que deveria ter ocorrido em Washington, porque a imprensa está indignada com a possibilidade do Trump ser candidato e ser eleito, quando a gente tem aqui no Brasil alguém condenado em 3 instâncias, por uma questão de CEP, anularam as condenações, 3 instâncias. Né? O Donald Trump está aí na primeira condenação, ainda tem apelação, então enlouqueceram geral. Rosane, eu vi esse tweet do Mota, aliás, eu sigo ele, acho que hoje é um dos melhores comentaristas na parte, principalmente de segurança pública, tem até alguns dos livros dele aqui em casa. E tá certo ele, né? Ele está demonstrando a hipocrisia do brasileiro. Né? O Mota numa pegada mais séria, né? O Paulo ali do canal Hipócritas utilizando de humor, enquanto ainda se pode utilizar aqui no Brasil, mas eles estão corretos. E nessa questão toda, com relação ao Donald Trump, eu só gostaria de lembrar que, além de toda essa vantagem nas pesquisas, que sempre tem uma puxadinha para a esquerda na maioria delas, né? Além disso tudo, o pessoal do Partido Republicano já está ciente da maneira pelas quais a esquerda, no caso o Partido Democrata, faz para ganhar as eleições. A gente vê em diversos estados, por exemplo, eu acompanhei, virei a madrugada, acompanhando a última eleição, o estado da Geórgia, chegando caminhões com o chamado voto pelo correio, e mais de 90% deles para o candidato Joe Biden. Então, essas questões elas foram levadas a diversos tribunais. Isso é para... Foi o caso do Arizona. O Senado do Arizona teve uma auditoria com relação ao seu processo eleitoral. Ocorreram algumas reformas em alguns estados, e naqueles estados onde se disse que eram legais essas iniciativas de uma pessoa coletar os votos para depositar por aqueles que estão ausentes, ou a gente até pagando Uber, ou pagando condução para levar as pessoas para votar, etc. Nas localidades onde foi dito que isso é legal, o Partido Republicano está se movimentando para fazer o mesmo. Vamos ver se eles vão ser tão efetivos quanto os democratas, que já têm know-how, né, nesse tipo de conduta. Mas o que eu quero dizer é que, ainda que ocorra fraude, o pessoal do Partido Republicano já está muito mais ciente e preparado para combatê-la. Então, nesse ambiente todo, eu me arrisco até a dizer que o Trump ele já está com uma mão na taça. Se você olhar uma outra pesquisa, né, que não essa dos swing states, mas essa dos swing states, ela também já mata a charada, né, pelo menos no atual cenário. Uma outra pesquisa é a que considera o eleitorado de maneira geral. De maneira geral, né, se você pegar o voto de cada americano individualmente nessas pesquisas, o Donald Trump também ganha. E nós sabemos que, tradicionalmente, para um deputado democrata, como é o caso de Joe Biden, para ele ganhar uma eleição presidencial, ele tem que ter ali pelo menos uns 2% de vantagem sobre o seu concorrente nesse voto geral. Isso ocorre porque nos estados onde a esquerda ganha, o pessoal da esquerda vota muito, e o pessoal do Partido Republicano, da direita, costuma sair menos de casa para ir votar. Então, devido a esse fenômeno, nós temos aí mais um indicativo de que Trump lidera no voto individual e vai ser difícil para a esquerda tentar reverter. Nós estamos vendo medidas aí desesperadas do governo Biden, com, por exemplo, relativos à imigração, relativos a, algumas vezes até a tentar retornar e resgatar aquela base trabalhista, sindicalista que a esquerda
normalmente tem aqui no Ocidente, e essas medidas mostram o tamanho do desespero do Joe Biden. Eu torço muito para que ele continue se mantendo disposto a concorrer à reeleição, porque isso daí vai dar uma maior facilidade, uma maior tranquilidade para o Donald Trump ganhar lá em 5 de novembro, se não me engano, 5 de novembro, que é o dia da eleição americana. E a Ana mandou aqui no nosso grupo alguns vídeos, se não me engano, o pessoal do chat estava aqui falando. Tem o do UFC também, né, Ana? Que o pessoal no chat estava comentando que ele foi aplaudidíssimo. Vamos lá. É a história, né? Você tem uma elite totalmente desconectada da realidade. O próprio consagrado ator, né, Robert De Niro, ali aos berros, em frente ao tribunal, né, enquanto Donald Trump estava sendo julgado, ele dizendo que se Donald Trump vencesse, que ele ia destruir Nova York. Olha, pessoal, isso é literal, tá? Foi assim mesmo que ele disse, literalmente. Se Donald Trump vencer, o vídeo está na internet. Ele vai destruir Nova York, ele vai destruir a América e, ocasionalmente, vai destruir o mundo. Bom, enfim, essa gente não gosta que nós, né, o povo, réis mortais, nós decidamos quem nós queremos que sejam nossos governantes. E aí o que acontece? Diante dessa falta de conexão com a realidade, ou até desse narcisismo, né, eles se colocam num pedestal e ficam empurrando em quem as pessoas devem votar. Diante da politização, né, de um sistema justo aqui nos Estados Unidos, o americano fica com medo. E aí ontem Donald Trump foi no UFC e ele foi não só ovacionado pela plateia, mas aqueles que venceram suas lutas saíram do ringue e foram até Donald Trump apertar, né, a mão de Donald Trump. Vamos mostrar os vídeos aí então. Temos mais um, Franco. Isso, consta, Lacombe, deputado. Você pode até tentar empurrar narrativas nas redes sociais, mas quando coloca o pé na rua, a realidade é bem diferente. Aí nós conseguimos fazer até um paralelo com o Brasil, né? Nós temos um presidente aqui completamente inepto, incapaz, sem público. O Joe Biden não fala com absolutamente ninguém, seja nas redes sociais ou em eventos físicos, né, ali pessoalmente, enquanto o tal odiado pela imprensa, pela elite hollywoodiana, carrega multidões por onde passa, por eventos como esse do UFC. A mesma coisa acontece no Brasil, né? O odiado pela elite, pela velha e carcomida imprensa. O presidente Bolsonaro continua carregando multidões por onde passa, enquanto o outro presidente, até a live semanal dele teve que ser cancelada porque ele juntava o quê? 700, 800 pessoas, quando muito. A importância da gente sempre falar de Estados Unidos e Brasil é que muitas coisas, muitos eventos, eles andam de maneira paralela. A nossa esquerda no Brasil só importa as porcarias da esquerda, extrema esquerda radical nos Estados Unidos. Então, muita gente pergunta, mas e agora? A eleição 5 de novembro, como vai ser se 2020? Ainda há muitas perguntas. Aqui, por causa do federalismo, muitos estados já passaram legislações para trazer uma lisura e uma transparência e uma segurança maior em relação ao pleito eleitoral em novembro. Lembrando que a eleição presidencial aqui são 50 eleições, 50 estados, 50 eleições dentro de uma eleição. Aí vocês veem, para finalizar, Lacombe, peço perdão até por ter me estendido um pouco. Logo que Joe Biden entrou na Casa Branca, o Consta vai lembrar disso. A primeira proposta da Nancy Pelosi, ainda quando os democratas tinham a maioria na Câmara, foi federalizar as eleições presidenciais, o famoso HR1.
Eles queriam passar a federalização das eleições presidenciais, como nós temos no Brasil com o TSE. É claro que não foi para frente. E Costa, você fecha essa pauta, a nossa imprensa indignada, assustadíssima, com um condenado podendo concorrer à presidência da República. E eu acho que o seu amigo Oi Guga foi o que representou mais essa indignação diante da condenação do Trump e a manutenção da candidatura dele. Oi, Guga, é muita hipocrisia, né? Veja, vocês já falaram tudo, né? O Lula é condenado em 3 instâncias por 9 juízes e desembargadores que não são suspeitos, ao contrário do que dizem os suspeitos petistas no Supremo. Foi solto por um malabarismo patético, tornado elegível por um malabarismo ainda mais patético e basicamente recolocado à cena do crime, como diria Alckmin, por eles, ministros do Supremo, que se gabam disso. Nós derrotamos o bolsonarismo, disse um. O outro disse, lembre-se que eles estão no poder de novo graças a gente. Então eles confessam o crime, né? Nos Estados Unidos, a ANA descreveu uma lista extensa de conflitos de interesses, ilegalidades, forçação de barra do crime que seria misdemeanor e já lá atrás, e ela tocou na ponta do iceberg. A gente poderia ficar um programa inteiro aqui falando da ilegalidade desse caso, do absurdo que foi esse caso. Tudo com um forte cheiro de politização. Aquilo que os americanos chamam de weaponization da justiça, a instrumentalização da justiça para fins partidários. Isso é um pecado capital para uma democracia, para uma república. Então, assustou muito os americanos, teve muita repercussão. Eu nunca vi tanta gente que não votou no Trump, que sequer gosta do Trump, dizendo que agora foram longe demais, cruzaram um Rubicão e agora vão fazer campanha para o Trump. Eu vi muita gente com essa pegada, tá? Então a coisa foi um marco, foi um divisor de águas, foi algo... Claro, ainda dá para recorrer, o Trump vai recorrer, isso deve chegar na Suprema Corte e não deve dar em nada. O que a oposição queria provavelmente é usar a pecha de condenado na justiça, para tirar voto de soccer mom, de algumas pessoas mais alienadas em política e por aí vai. Eu acho que vai ter um efeito bumerangue e foi um tiro no pé. Mas como você disse, Lacombe, para fechar, nós vimos o quadro de humor do Paulo Souza, nosso querido amigo, e foi brilhante. Mas dessa vez, ele nem precisou ser tão criativo cá entre nós. Não é nem inspiração, é quase copiar ipsis literis o que disse o Oi Guga. Vamos ver. Um condenado à prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas. Então a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência dos Estados Unidos. Um condenado por um crime pode concorrer à Casa Branca. Inclusive ser eleito e assumir a presidência dos Estados Unidos, ainda que ele acabe atrás das grades. E as consequências podem ir para além da corrida eleitoral. Isso gera um impacto na democracia americana, que fica mais fragilizada, mais enfraquecida. Sem mais. Eles poderiam estar falando das eleições de 2022 no Brasil, né? Não tenho dúvida nenhuma disso. E teve mais do Guga... Mas aí vamos lembrar do William Bonner, né? Senhor Lula, o senhor não deve nada à justiça. Nada à justiça. Mas teve mais do Guga, né? Porque ele tomou uma desmentida da NBC, que não dá nem para dizer que é trumpista, porque ele foi dizer que o Trump atacou imigrantes. Ele não falou imigrantes ilegais, ele falou imigrantes, né, de um modo geral. E o Guga Chakra disse que não tem nada que comprove que há entrada de terroristas pela fronteira com o México, nos Estados Unidos. E a NBC foi lá e desmentiu essa informação do Guga Chakra, mostrou que só em 2023, deixa eu ver o número aqui exato, pela fronteira com o México, tá? 160 pessoas na lista de terroristas, né, foram presas tentando entrar nos Estados Unidos. 160 foram presas, quantas passaram, né? E só essas 160 dá uma pessoa, um terrorista entrando nos Estados Unidos, ou tentando entrar nos Estados Unidos a cada 2 dias. Não é pouca coisa. Vamos lá para a pauta número 4, né? O Lula contra Israel e a favor de terroristas.
Foi horrível, dá uma dor no coração enorme. O Brasil votou contra a alteração de um texto em Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde para incluir a determinação de libertação imediata dos reféns mantidos pelo Hamas. The text of the proposed amendment is contained in document A77/B/conf/3. Brazil. Brasil. Brazil, no. Não. Brazil, no. Não, Brasil, não. A mudança no texto, incluindo os pedidos do governo israelense, foi aprovada por 50 votos. 44 países, incluindo o Brasil, votaram contra. E o que fez o Hamas? Voltou a parabenizar o posicionamento do Lula contra as ações de Israel. E a diplomacia brasileira ordenou a remoção do embaixador do Brasil em Tel Aviv, que foi transferido para a Suíça. Deputado, a gente tem visto já, bom, essa ligação do PT com o Hamas ela é antiga, a gente tem visto o Brasil do PT sempre se posicionando contra Israel, a favor do Hamas, na ONU mais de uma vez, agora na OMS. O Lula já fez declarações desastrosas sobre essa questão, né, sempre do lado errado, retirou agora então o embaixador brasileiro de Israel. Ele não se pronunciou há poucos dias sobre a localização do corpo de um brasileiro, o Michel Nizenbal, que foi sequestrado e morto pelo Hamas. O Lula, até onde sei, não vi nenhuma palavra, nenhuma manifestação dele sobre isso. E agora o Brasil vota contrariamente a essa resolução da OMS, né? E a gente tem lá no artigo 5º, vou ser bem direto, da lei do impeachment, deputado, que é crime de responsabilidade do presidente da República, vou ler, cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Deputado, o Congresso de alguma forma está atento a isso? Sim, Lacombe, nós sempre que possível a gente coloca moções de repúdio dentro da Comissão de Relações Exteriores, né, em discursos como, por exemplo, na semana retrasada, por ocasião da celebração da independência de Israel, a gente marca o nosso posicionamento para deixar claro que nós não nos misturamos com esse tipo de opinião, de declaração ou posicionamento infeliz, né? Infeliz, eu estou sendo até suave, né? Desumano do governo Lula. Eu só quero crer que agora, mais do que nunca, né, dentro da comunidade judaica, não só do Brasil, mas de toda a América Latina, as pessoas entendam de uma vez por todas que o Lula anda junto não só com pessoas do crime organizado, como já demonstrou as suas investidas e entradas de ministro da Justiça sem trocar tiros em favelas dominadas pelo crime organizado no Brasil, mas também no cenário internacional, com o Hamas, né? Isso aí é para falar o mínimo. Poderia falar de outros grupos aqui, Hezbollah, Farc, que junto com Lula e Fidel Castro fundaram as Farc, né? O Foro de São Paulo, lá nos idos de 1990. Então, isso daí é a esquerda. A gente, obviamente, pode preparar, me comprometo aqui em fazer um pedido de impeachment. A gente sabe das dificuldades da aprovação dele, mas a gente tem que estar todo dia martelando, relembrando as pessoas. E uma hora vai, gente, uma hora vai. O tempo do Congresso, ele nunca é o tempo da população. A gente sempre quer, né, que as coisas sejam mais céleres, por óbvio. Mas eu acredito que há uma chance desse governo não completar os 4 anos, porque é uma infinidade, né, de ações prejudiciais aos brasileiros. Isso daí pode comprometer várias iniciativas da base de defesa, da base de tecnologia. Eu cito como, por exemplo, né, a Colômbia. A Colômbia, ela tem do seu portfólio das Forças Armadas, né, os chamados caças Kefir, que tem tecnologia que a maioria, né, o caça ele é israelense. Ele falou que fornecer peças. Estou falando só de uma das questões. Então, o Brasil, eu não sei o que ele ganha politicamente. Briga contra Israel a favor do Hamas. Politicamente é uma pauta que não deveria interessar ao Lula, né? Tanto que quando ele puxa esse tipo de imbróglio, ele manda, né, o seu entorno, seus ministros, seus chanceleres a campo para tentar receber as críticas ao invés dele, para não ter o desgaste na pessoa física dele. Mas mais do que tudo, Lacombe, Ana e Constantino,
Isso é uma pauta totalmente desumana. A gente está falando de pessoas que sequestraram mulheres, que certamente estão estuprando mulheres. Pessoas que tacaram fogo em mulheres vivas. Além do brasileiro, foi encontrada aquela jovem DJ alemã de música eletrônica, o corpo dela também altamente torturado. Pessoas que decapitam bebês. Essas pessoas são selvagens. É por isso que eu falo nos meus discursos que eu torço sim para a IDF, que são as Forças Armadas de Israel, para neutralizar esses terroristas. Porque nem mesmo aqueles que vivem, os palestinos que vivem na faixa de Gaza, são livres. Eles são pessoas que têm que ali, às vezes, recebem, olha só, para citar só um exemplo, né? Israel, antes de bombardear, é o único exército do mundo que avisa o local que ele vai bombardear com antecedência, para reduzir o número de baixas civis. E o que o Hamas faz? Quando recebe, todo mundo daquela região recebe o SMS no seu celular, o Hamas tranca a saída desses prédios, que por vezes são escolas, por vezes são hospitais, de onde são lançadas bases de mísseis do Hamas. E aí, quando vem a reação das forças de Israel, que tem que reagir, obviamente, para se proteger, ocorre um número de baixas gigantesco. Por quê? Porque eles querem ter essa narrativa, eles preferem ver os seus compatriotas nacionais mortos para ter uma narrativa para levar para o exterior, do que realmente lutar pelo bem do seu povo. Isso daí é o Hamas, para ficar apenas nesse único exemplo de crueldade e maldade que eles fazem contra mulheres, crianças e os seus próprios compatriotas. Lula é uma vergonha para o Brasil. Dá asco de ter um presidente desse. Essa aqui deve ter doído demais na cara do Felipe Neto e de todas essas pessoas que ficaram divulgando nos últimos dias de que a direita, o PL, os bolsonaristas haviam trabalhado para taxar as comprinhas da Shein abaixo de $50. Inclusive o próprio governo tentou empurrar a goela abaixo com a ajuda da extrema imprensa de que houve um acordo que na verdade foi a direita, tentaram jogar para o Bolsonaro a taxação, né, das compras dos sites internacionais asiáticos, que normalmente são as pessoas mais pobres que compram. O que acontece? Em um momento de sincericídio, ou talvez ninguém falou para o ministro do Lula que ele deveria defender essa narrativa, durante uma coletiva de imprensa, o Padilha, ministro das Relações Institucionais, né, falou a verdade e admite para o Brasil inteiro ver de que é o governo PT, Lula, que está taxando. Primeiro, eu acho que nem precisaria de eu falar isso. O projeto veio do Lula. A articulação para taxar veio da esquerda e do PT. E agora que passou na Câmara dos Deputados, vai para o Senado. E quem é que está trabalhando para que esse projeto para te taxar, mais ainda, seja aprovado no Senado? Com vocês, o ministro do Lula cometendo um sincericídio. Amanhã, na votação da taxação dos $50, a orientação do governo vai ser manter o acordo na Câmara ou esse acordo não está mantido no Senado? Primeiro, a posição do governo. Ah, e outra coisa. A posição do governo vai ser manter o texto da Câmara. O texto da Câmara fala em 20%. Tá? O governo queria cobrar mais de 50%. A Câmara baixou para 20%. O que o Padilha ainda fala? Que o governo vai trabalhar não para manter... Nossa, a cara do Randolph é um trem horroroso, não dou conta nem de ver o trem desse. Que o governo vai trabalhar para voltar ao texto original. Texto original é, acho que 45%. É manter o texto original do governo, mais a proposta de isonomia de quem produz aqui no Brasil, que já paga imposto, valor em torno da PIS/COFINS, quem produz fora no Brasil poder pagar o mesmo valor, esse mesmo imposto em torno daquilo que foi fechado na Câmara. Então o governo vai trabalhar para que o texto da Câmara, que foi aprovado na Câmara, seja aprovado no Senado. Peraí, primeiro ele fala texto original, aqui ficou confuso, né? O texto original, manter o texto original do governo. A posição do governo é manter o texto original do governo. Olha como é que ele entra em contradição. O texto original do governo era 45%, agora não me lembro, mas acho que 45% a 50%. Aí no final, olha o que ele fala. Então o governo vai trabalhar para que o texto da Câmara, que foi aprovado na Câmara, seja aprovado no Senado. Peraí, então é 20% ou é 45%? Bom, a gente vai saber lá na frente, né? Porque esse governo não dá para acreditar em nada. O que importa é, o ministro do Lula admite que toda a articulação para taxar você, quando você vai lá no seu celular e compra aquela brusinha, a brusinha de R$20, que faz compras até R$100, na verdade até R$240, né, porque é $50, você vai ser taxado. Uma comprinha sua que custa R$100 hoje,
vai custar 150, 145 reais. Você vai pagar praticamente a metade do valor da sua compra em impostos, ou então você não vai conseguir pegar. Você vai comprar e vai chegar um e-mail para você falando, olha, paga esse valor aqui, senão sua compra não vai chegar até a sua casa. Parabéns para você que fez o L. Então aqui está um momento claro, é a cara desse governo, né? O ministro dele querendo taxar mais ainda, e aqui o Randolfo, cara, esse cidadão, eu não consigo olhar para essa cara e não dá vontade de rir, é um trem esquisito. O Randolfo Rodrigues aí do lado, papagaio de pirata, para taxar ainda mais. Então assim, tá taxando mais? Faz o L. Tá tudo mais caro para você? Faz o L. Que passa? Tá no supermercado e o arroz está custando 50 reais os pacotes de 5 quilos? Faz o L. Eu lembro daquele vídeo do Nicolas Ferreira. Tudo que a gente falou que ia acontecer, está acontecendo. Tentaram taxar o streaming, as plataformas de streaming, a sua Netflix, né, a sua Prime, Disney Channel, tudo. A gente conseguiu impedir. Né? Querem soltar os presos nas saidinhas, quer liberar o aborto, quer liberar as drogas, quer taxar ainda mais. Investimento está indo embora. O rombo, o rombo fiscal está estratosférico. Cara, esse governo tá ruim demais. Eu sabia que ia ser ruim, eu sabia que ia dar merda, mas até eu estou, assim, chocado da velocidade que esse governo alcançou o estado de total depredação do país. Que sirva de lição para que nunca mais esse pessoal chega em posição de destaque ou de executivo, prefeitura, governo. Jamais, gente. Isso tudo está acontecendo, é uma oportunidade de uma grande lição que o Brasil precisa ter. Um abraço. Saiu agora, Elon Musk anuncia que fará live com Trump. Elon Musk, o magnata por trás do Twitter, planeja um evento ao vivo na plataforma com Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos. O encontro foi agendado 3 anos após a suspensão de Trump da rede social. A informação divulgada inicialmente pelo The Wall Street Journal é confirmada por Musk. Foi compartilhada pelo empresário no Twitter com a frase, isso vai ser interessante. De acordo com informações da revista Oeste, Musk já estendeu um convite semelhante ao atual presidente americano, Joe Biden, que recusou. Além do anúncio do evento ao vivo com Trump, cuja data ainda não foi definida, Musk comentou um artigo da revista New York Magazine, dizendo o texto escrito pelo advogado e comentarista jurídico Eli Honig critica a recente condenação de Trump. Musk expressou sua opinião sobre o artigo, afirmando que a condenação de Trump parece ser abuso da lei para fins políticos. Segundo relatos, Trump teria oferecido a Musk um cargo de conselheiro, se vencer as eleições de novembro. O papel estaria relacionado à segurança das fronteiras ou à economia, áreas de grande interesse para o proprietário da Tesla e da SpaceX. A conta de Trump no Twitter, o X, foi suspensa após o ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Musk reverteu a suspensão quando comprou a rede social em 2022. Desde agosto de 2023, Trump voltou a usar a plataforma, embora se comunique principalmente através da Truth Social, uma rede social que ele mesmo criou. O anúncio da transmissão ao vivo ocorreu um dia após Trump ser condenado por 34 crimes de falsificação de registros comerciais, relacionados ao pagamento de suborno a uma ex-atriz pornográfica para proteger sua candidatura de 2016. Com tudo isso, ele se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos condenado em um julgamento criminal. O Twitter, o X, também planeja transmitir um evento ao vivo, semelhante com Robert Kennedy Jr., candidato independente nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro. Ainda não há data confirmada para o evento, nem se haverá moderadores. Trump responderá a perguntas enviadas ao vivo pelos usuários.